Bem-vindos ao Turismo em Destaque. Bem, em primeiro lugar, há um tema que é naturalmente incontornável e que tem a ver com as vacinas. Tem a ver com as vacinas no que diz respeito à sua capacidade de imunização, não só contra o SARS-CoV-2, vulgarmente conhecido por Covid-19, mas também contra as novas estirpes que possam eventualmente surgir. Um segundo aspecto, ainda relacionado com este fator, tem a ver com os planos de vacinação, que é importante que sejam cumpridos não só individualmente, isto é, Estado a Estado, país a país, mas também de forma coletiva. E, finalmente, um terceiro fator que tem a ver com o alcançar da tão almejada imunidade de grupo, que a comunidade científica aponta para que aconteça no terceiro trimestre de 2021, isto é, no decurso do verão, quer na Europa, quer nos Estados Unidos da América. Da conjugação de todos estes três fatores, se todos eles correrem dentro daquilo que é previsto, obviamente isso dará confiança, dará segurança a quem viaja e, obviamente, municiará ou permitirá ao turismo entrar numa fase de retoma sustentada. Um segundo fator que, creio eu, irá ser muito importante para o turismo em 2021 tem a ver com a questão das tendências. Tendências umas que já se vinham a verificar e que neste ano vão ser aprofundadas, como seja, por exemplo, do lado da procura, com tudo o que tem a ver com a sustentabilidade ambiental, ecológica, territorial, natural, mas também do lado da procura, nomeadamente com a utilização dos canais digitais, com as novas tecnologias, sobretudo a nível das ferramentas de inteligência artificial e do 5G, nomeadamente com as ferramentas quânticas que lhes estão associadas, que permitirão tratar aquilo que comumente se designa por Big Data, os grandes dados que estão espalhados pelo ciberespaço, e permitir que a oferta turística consiga personalizar, customizar melhor os produtos que vão de encontro às necessidades do consumidor. Mas também vamos assistir ao surgimento de novas tendências, nomeadamente e desde logo em resultado daquilo que se passou nos últimos meses com esta situação de crise sanitária e que tem a ver com questões ligadas à higiene e à melhoria de condições e às condições sanitárias. Para quê? Porque as pessoas não irão querer ir para destinos onde alguma destas situações possa minimamente apresentar-se-lhes como pouco segura. E depois também, naturalmente, uma outra questão que também surgiu com a pandemia, que é o trabalho remoto. A possibilidade que todos descobrimos, devido aos confinamentos a que ficámos sujeitos em razão da pandemia, de podermos ter o nosso local de trabalho, afinal não ser onde estávamos habituados a que fosse, mas poder ser em qualquer lugar graças às novas tecnologias. Isso quer dizer que muitas atividades, que muitas profissões vão poder conciliar trabalho e lazer, trabalho e viagem, trabalho e deslocação, e isso tudo vai ditar necessariamente novas formas de viajar e poderá inclusivamente vir a alterar situações como, por exemplo, sejam a sazonalidade turística. Um terceiro e último aspecto que eu julgo que irá ser decisivo ainda em 2021 para o turismo tem a ver com o comportamento do mercado britânico. Há poucos dias chegou-se finalmente ao tão almejado acordo de saída do Brexit, de saída do Reino Unido da União Europeia, e aquilo que se verificou, embora estejamos numa fase ainda provisória do acordo, uma vez que o mesmo terá que ser ratificado pelo Parlamento Europeu até ao final de fevereiro, mas que vamos ver como é que a médio prazo tal impactará, por assim dizer, do ponto de vista turístico. Não nos podemos esquecer que o Reino Unido é o segundo mercado europeu emissor de fluxos turísticos mais importante. O que quer dizer que há muitos países, nomeadamente entre os quais Portugal se inclui, que dependem de forma bastante significativa desse mercado. Mas também estamos a falar, não nos podemos esquecer, por outro lado, da quinta, sexta maior economia do mundo. É assim que o Reino Unido está classificado, normalmente se classifica no ranking mundial, e, portanto, vamos ver o que é que se vai passar, quer em termos do comportamento da Libra, quer em termos do poder de compra dos britânicos. Enfim, de qualquer das formas, dizem-nos que no curto prazo nada se ficará como dantes. O certo é que a partir do dia 1 de janeiro, a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capitais entre a União Europeia e o Reino Unido acabou. E, com certeza, seguramente, isso trará consequências. Bem, em primeiro lugar, e conforme estávamos a dizer relativamente à resposta à pergunta anterior, o primeiro semestre vai ser determinante. E vai ser determinante
Por uma razão muito simples, é que os ventos da retoma só começarão, segundo tudo indica, a soprar a partir do início do verão, ou próximo do verão, o que quer dizer que até lá os agentes turísticos, nomeadamente as empresas, vão continuar a ter que fazer esta travessia de sofrimento e a viver estas situações dramáticas e a continuar exauridas como estão, uma vez que os apoios, embora sejam muitos anúncios, tardam em chegar ao terreno, tardam em entrar na economia real e tudo isso acaba por prejudicar a atividade. E o importante vai ser ver como é que toda a cadeia de valor do turismo vai chegar, em que condições vai chegar ao segundo semestre para aproveitar os ventos da retoma. Porque é importante chegar lá, mas com saúde, por assim dizer, com meios, com capacidade, para poder aproveitar exatamente esse impulso. Caso contrário, os ventos da retoma passar-nos ao lado, perderá o turismo, perderá seguramente a economia nacional. Um segundo dossiê que vai com certeza marcar o ano turístico nacional tem a ver com a aviação. Desde logo com a questão do novo aeroporto de Lisboa, que agora está-se a aprofundar mais estudos de impacto ambiental e vamos ver como é que toda a situação se desenrolará mais a mais quando a pressão sobre a atual estrutura, isto é, sobre o aeroporto Humberto Delgado, aparentemente desapareceu em virtude da situação pandémica que vivemos e do turismo ter entrado em modo de pausa. Ou seja, ao turismo ter saído, por assim dizer, das páginas mediáticas e esta pressão ter desaparecido, poderá vir agora a dar novos argumentos para um assunto que aparentemente já estava resolvido e decidido, possa novamente sofrer alguns atrasos e acontecer aquilo que sucessivamente vindo a acontecer nos últimos 50 anos, é a ser mais uma vez adiado. Mas também dentro deste aspecto vamos ver o que é que vai acontecer com a TAP. Por um lado sabemos que está um plano de reestruturação para ser aprovado em Bruxelas, que, enfim, com mais ou menos negociação, com mais ou menos acerto, que acreditamos que vai acabar por ser aprovado, mas que reflexo é que isso vai trazer para dentro da própria empresa? Por um lado, desde logo à cabeça as questões da conflitualidade laboral, uma vez que o que está em causa é terminar com alguns milhares de postos de trabalho. Por outro lado, também a vermos como é que a empresa vai continuar a ser gerida, ou seja, se vai continuar a ter à frente dela e ser liderada por pessoas que de aviação pouco, para não dizer nada, sabem. E finalmente, como é que este encolher da empresa, como é que este reduzir das suas operações vai de alguma forma impactar com o turismo nacional. Ou seja, se falando agora de duas árvores, passemos então para a floresta da aviação, porque 2021 também vai ser um ano importante para ver se, de uma vez por todas, vamos ter uma estratégia, uma política verdadeiramente para a aviação, coisa que Portugal não tem, ou pelo menos há muitas décadas que não tem, e se a vamos passar a considerar como parte integrante e peça fundamental da atividade turística. Finalmente, um terceiro grande tema que vai, de certeza, ter impacto no turismo em Portugal no próximo ano e que tem a ver com o financiamento do turismo. O financiamento do turismo decorre daquilo que é os dinheiros que provêm do jogo, vulgarmente, dos impostos que provêm do jogo que é feito, dos jogos fortuna e azar realizados nos casinos, e que vão em 77,5% do seu total para o turismo Portugal, 20% ficam nas autarquias que têm sediados casinos físicos dentro dos seus limites geográficos e 2,5% vão para o Fundo de Fomento Cultural. Desses 77,5% que vão para o turismo Portugal, é daí que se paga tudo. Toda a promoção turística nacional, se retira o dinheiro para os apoios e incentivos financeiros à atividade e se paga tudo o que tem a ver com qualificação e formação profissionais. Ora bem, dentro disto, e sabendo nós que vai haver concessões que vão terminar já no próximo dia 31 de dezembro, queremos que, nomeadamente, a concessão do Estoril, que tem tão só, compreende os dois maiores casinos do país, o Casino de Estoril e o Casino de Lisboa, mas também o Casino da Figueira, porque a concessão da Figueira da Foz também termina no próximo 31 de dezembro. Resta-nos saber como é que elas irão abrir no início do próximo ano, ou seja, no dia 4 de janeiro, como é que estes casinos irão funcionar, visto que não há cobertura legal para o fazer, e como é que, entretanto, Portugal, que não lançou, apesar das várias promessas quer deste governo, quer do que o antecedeu, do lançamento de concursos públicos internacionais para estas concessões
zonas de jogo. O que é o facto é que os concursos não foram lançados. Entretanto, meteu-se pelo meio esta situação de pandemia, que agora serve de desculpa para que os concursos não tivessem sido lançados. Perdoem-nos a ironia, mas a pandemia também começa a ter costas largas para muita coisa. E o que é um facto é que Portugal, entretanto, deixou, e o Estado português deixaram de encaixar algumas dezenas, para não dizer centenas de milhões de euros resultantes das contrapartidas iniciais que podiam advir dessas contrapartidas, desses contratos de concessão, e isso quer dizer que pode o financiamento do turismo em Portugal perigar. Ora, perante este desleixo, por assim dizer, por parte do Estado e dos vários governos, aquilo que temos assistido é, do lado do setor privado, a um total alinhamento destas situações. E o conjugar destas situações é um pouco aquilo que podíamos dizer, numa linguagem mais corrente, brincar com o fogo. Esperemos que 2021 não fique indelevelmente marcado por o turismo sair chamuscado, por o financiamento do turismo poder, de alguma forma, vir a ser posto em causa. Marcamos encontros para a semana. Até lá, um feliz ano novo com muita saúde e que 2021 seja um ano de esperanças concretizadas, de reencontro com a normalidade e de retoma turística.